5º ano, naturalmente entrei no internato e entrei direto no médio curso. Quem quisesse passar na residência era quase que obrigatório, era tipo assim, matéria obrigatória, você vai para o internato, você vai para o médio curso. Tem que ser, senão você não vai passar. E vou te falar, todo mundo fazia. E aquele começo do médio curso é aquela empolgação, né? Eu lembro da primeira aula, nefrologia, uma aula maravilhosa, coisa que eu nunca tinha visto na vida. Dava até uma raiva dos professores da faculdade. Você fala assim, cara, por que ninguém nunca me explicou dessa forma? Primeira semana, animado, vou lendo a apostila. Segunda semana, lendo o material. Terceira semana, aí na quarta atrasa. Quinta semana, atrasou de novo, acumulou, bate aquele desânimo. E agora? Meu ano tá perdido. Já era. E aí o que eu fiz para, enfim, tentar otimizar meu ano? Falei, cara, não vai dar para ficar nesse pique de ler todas as apostilas, eu não vou dar conta. Vou prestar muita atenção, vou pegar um caderno e vou copiar tudo que eles falarem na aula. Só que isso tinha 2 problemas. Eu sou muito lento escrevendo, então eu não conseguia copiar tudo. E o outro problema é que eu não sou tão organizado, então ficava uma coisa horrível no meu caderno depois. E se eu demorasse, sei lá, 2 semanas para olhar o caderno, eu já nem entendia o que eu tinha escrito ali. Primeiro problema eu resolvi sentando do lado de uma menina que eu tinha percebido que ela copiava muito rápido. Se eu não conseguisse copiar tudo, eu copiava do caderno dela, via lá que ela estava anotando, opa, foi isso aqui que eles falaram. E eu consegui anotar. O segundo problema, eu resolvi que quando eu chegava em casa, eu pegava aquele rascunho que eu tinha feito lá na aula e eu passava limpo num outro caderno. Então isso me ajudou, porque toda semana eu colocava isso como meta. Eu vou assistir a aula, vou copiar tudo da aula, quando eu chegar em casa eu vou organizar o meu caderno. E quando eu estava organizando o meu caderno, mal ou bem eu estava organizando também as ideias na minha cabeça. Consegui preparar um caderno bem completo, com tudo que tinha na aula, e facilitou muito quando eu cheguei no 6º ano, no MED, que, cara, era um ano mais de reta final de preparação, e aí no MED eu de fato entrei de cabeça para me dedicar, para fazer mais questões. Eu chegava em casa, pegava o meu caderno com tudo que eu já tinha anotado, abria lá a apostila na minha frente e fazia só as complementações do que não tinha no caderno ali, claro, fazendo as minhas questões. Na minha época, a gente não tinha o MedSmart, que é a inteligência artificial do MedGrupo que programa as revisões para você e tudo mais. Então eu fazia tudo isso na mão, entrava apostila por apostila no sistema, via quantas questões tinha de cada apostila e programava na mão, assim, ó, eu tenho que revisar tantas questões aqui. E eu colocava na contracapa do meu caderno tudo isso. A apostila CLM1. Tem 300 questões dessa apostila. Eu vou fazer tantas na primeira semana, tantas na segunda, tantas na terceira. Eu tenho que fazer toda essa anotação. E aí tinha uma segunda coluna que era minhas revisões. Revisão programada 1, 2, 3, que eu ia revisitando aquele material. Então tudo que o aplicativo te dá hoje, eu fazia na minha época manualmente. Todas as minhas revisões aqui na contracapa, com as questões que eu fazia. Cheio de post-it, porque no MED a gente vai acrescentando as informações que não tinha na aula do médio curso, uma coisa muda, a gente vai colocando post-it. Enfim, foi minha preparação. E depois do intensivão, lá no final do ano, que eu realmente entrei naquele grupo de pessoas que seriam classificadas para o concurso. E eu comecei a ver que em determinadas provas, poxa, aqui eu tô passando. Isso me deu uma determinada acalmada. E a primeira prova que eu fiz, isso tá muito marcado na minha cabeça até hoje, foi a prova da UERJ. Eu ia muito bem nas provas, na íntegra que eu tinha feito na UERJ, eu tinha, cara, passado em praticamente todas que eu tinha treinado em casa. Então, se eu for mal nessa, como é que eu vou nas outras? E eu fui na prova e tinha uma parte objetiva, uma parte discursiva. A parte objetiva, eu lembro de ter feito e ter ficado bem satisfeito, era bem o que eu esperava. A sensação na hora da prova, né, antes de corrigir. E a parte discursiva foi péssima. Tinha umas questões grandes e eu lembro que eu fiquei preso em uma questão de preventiva que era logo a primeira e eu não consegui desenvolver a prova e de 10 questões eu deixei 5 em branco. Eu saí de lá mal de cabeça, mal, vontade de chorar. Fui dirigindo sozinho no carro, falei, não acredito. Horrível a sensação. E aí pelo gabarito da objetiva eu tinha ido super bem. Eu fiquei acho que em 3º ou 4º, não lembro de cabeça, mas eu estava super bem classificado. E quando saiu o resultado final, vem aquela sensação, né? Cara, a prova foi difícil para mim, foi difícil para todo mundo.
E claro que eu caí um pouco ali na classificação, acabou mudando um pouco, mas acabei me classificando também, acabei passando nessa prova. Eu olharia mais pra mim e menos pros outros. E você fica com aquilo, sabe? Nossa, eu não vou passar. O pessoal tá estudando pra caramba, eu não tô conseguindo render tanto. Eu ficava muito pressionado com isso. E eu me sentia quase que na obrigação de ficar sentado numa cadeira estudando. 4 horas de estudo focado valem mais do que 12 sem foco. Cara, olha mais pra você, entende aquele seu momento. Às vezes pra você vale a pena estudar 1 hora bem focado, levanta, faz alguma coisa, bebe uma água, sai de casa um pouco, volta. Evita um pouco essa questão comparativa, porque isso me fez mal.